São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? Boa noite, Oineg, boa noite aos candidatos que estão aqui, boa noite principalmente a você que está em casa acompanhando a gente. São Paulo precisa de mudança. A nossa cidade é uma cidade potente, incrível, cheia de oportunidades, mas hoje está abandonada. É o caso do centro. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai me levava no centro aos sábados para poder caminhar, ir numa livraria, num sebo e almoçar. Infelizmente, muitas famílias deixaram de fazer isso hoje. E deixaram de fazer isso hoje porque o centro tem um estado de abandono. E aí o nosso projeto é criar o programa Novo Centro. Pesquisa depois, está na internet, está no nosso programa de governo. O que é o Novo Centro? É a gente transformar esses imóveis, grandes prédios que hoje estão abandonados, sabe aquele que está pichado, que fica como uso para o crime, para a droga, transformar, dar um uso para esse imóvel em oportunidade, em moradia para as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, desenvolver a vocação do centro como o maior centro de comércio popular da América Latina, no eixo do Brás, da 25 de março e da Santa Ifigênia, e também na vocação para a economia criativa, bares e restaurantes, que é isso que atrai turismo. Todas as grandes cidades do mundo que recuperaram o seu centro, recuperaram através do patrimônio histórico, cultura e economia criativa. É isso que nós vamos fazer na cidade de São Paulo, tendo a oportunidade de me eleger prefeito. Bom, a gente vai agora para a primeira rodada do chamado confronto direto entre os candidatos, seguindo ordem sorteada previamente. Eu lembro que, pelas regras acertadas com todas as campanhas, cada candidato pode ser escolhido no máximo 2 vezes. Os tempos são os seguintes: 1 minuto para pergunta e 1 minuto para réplica. Resposta e tréplica tem 4 minutos no total, a critério do candidato. Ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Guilherme Boulos. Por favor, indicando para quem será feita a pergunta. Eu pergunto ao candidato Ricardo Nunes. Eu tenho o maior orgulho de ser paulistano, mas a nossa cidade, você sabe, tem muitos desafios. Um deles é levar as oportunidades para as periferias. Nós tivemos governos que enfrentaram isso. O da Marta Suplicy, por exemplo, minha vice, que fez o CELS e o bilhete único. Mas nessa gestão do Ricardo Nunes, São Paulo andou para trás. A população de rua praticamente dobrou, a fila da saúde de exame aumentou, não adianta vender uma ideia que não é a realidade. Agora, o que mais me preocupa é a falta de transparência, o mau uso de dinheiro público. Nunes, você gastou praticamente 6 bilhões de reais em obras sem licitação e sem planejamento. E eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva, qual a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Mas eu vou te dizer quem é Pedro José da Silva. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Um trabalhador que veio para São Paulo da Bahia, como tantos e tantos nordestinos aqui, lutar e vencer na vida. Você deve estar fazendo essa pergunta porque ele prestou um serviço para a prefeitura. Mas eu vou te dizer, ele presta serviço para a prefeitura há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de que, no nosso governo, a gente fez muitas obras. Está acontecendo hoje, só para você ter ideia, 1.425 obras, só aquelas acima de R$500 milhão. Porque, como eu disse aqui para o Pablo, nós conseguimos solucionar a saúde financeira da cidade. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Então, tem muita obra para as pessoas poderem realizar, gerar emprego e renda, mas principalmente para atender você na periferia. Nunes,
falou até bonito. O problema é que eu te conheço. O que você deixou de dizer, que o prefeito deixou de dizer, é que Pedro José da Silva é o compadre dele que recebeu 10 contratos em obras sem licitação. Que ele escolheu, disse que é técnico, nada. Ele escolheu a empreiteira do compadre para ganhar a obra. Aliás, eu acho que numa escolha entre você, a cidade e os amigos do prefeito, ele escolheu decididamente os amigos. Porque não é apenas o caso do Pedro José da Silva. E se você não acredita, não precisa acreditar em mim, não é, em debate, vai lá no Google, digita Nunes Compadre. Você vai ver o que vai aparecer. Agora, não foi apenas ele, não é? Tem também o Genário Nascimento da Cruz, que seria bom que você explicasse, não jogando outros nomes e tal. Explique que está sendo investigado pelo Ministério Público por contratos de 27 milhões. É seu amigo com a Prefeitura de São Paulo, pelo Instituto Pilar. Tempo, explica, Nunes. Vamos lá. Olha, eu fico um pouco indignado. A gente espera um debate de alto nível. Vocês estão vendo aí, é só ataque. Mas essas conversinhas fiadas aí que você vem colocar, Boulos, não vai colar não, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem quem é sério, quem é correto. Nós vamos entregar até o final do ano 7 mil obras. 7 mil obras. Você acha que eu vou saber quem é que está fazendo uma obra lá na prefeitura? Tem todo um procedimento de legislação, da lei que trata da questão de licitações. Existe a controladoria, que inclusive eu reforcei e trouxe mais de 70 controladores para ajudar na fiscalização. Nós estamos recebendo prêmios com relação à transparência e combate à corrupção. A nossa gestão não tem compromisso com erro nenhum e de ninguém. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Ele falou que eu fui vereador. Realmente, um orgulho. 8 anos vereador. 8 anos. Apresentei muitos projetos, fiz muitas leis, trabalhei em muitas comissões parlamentares de inquérito, inclusive relator da CPI do Teatro Municipal, presidente da CPI da sonegação tributária, que lá em 2019, com outros colegas, valorosos vereadores colegas, participaram comigo, trouxemos só naquele ano 1,2 bilhões de reais. A minha vida foi de trabalhar, acordar cedo, bem diferente de você, né, candidato? Trabalhar muito, muito, montei o meu negócio numa salinha de 2x2. E é isso que a gente faz todos os dias, com dedicação. E tem uma coisa muito importante, com respeito às pessoas. Você não precisa, para querer chegar em algum lugar, querer atacar, querer manchar a honra das pessoas. Como você não tem proposta, fica querendo criar história. Isso não vai colar, as pessoas não caem nisso. A nossa administração é a administração correta, séria, que faz combate à corrupção, que faz muitas obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui, que visitam a nossa cidade ou que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho um orgulho enorme de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Eu já disse, eu volto a repetir, com muita humildade, de alguém que veio lá da periferia, que começou do seu negócio pequenininho, que constituiu a sua família e que teve o sonho de entrar para a política por vocação. Fui vereador por 8 anos, vice-prefeito com muita honra a convite do Bruno Covas e me tornei prefeito quando, infelizmente, perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Inclusive, está aqui o Tomás Covas, o filho do Bruno, que eu te agradeço por toda a força que você me dá, Tomás. Te agradeço muito de coração. Mas é isso que a gente precisa, gente. Ter seriedade. Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum. O que importa para a gente é que a cidade vai evoluindo, gerando emprego e renda, oportunidade e cuidando das pessoas, como a gente tem feito na cidade toda, em especial na periferia de São Paulo. O próximo a fazer a pergunta, escolhendo quem responde, é o candidato José Luiz da Atena, lembrando que o candidato Ricardo Nunes já foi perguntado 2 vezes, não pode ser perguntado agora. Bom, o Guilherme Boulos é que eu escolho. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas do ser humano, que é mentira. Boa parte do que ele falou é pura e execrável mentira que está sendo apurada pelo Ministério Público, órgãos de segurança de São Paulo. Se provar que tem ônibus do PCC, e ele diz que não sabe de nada, porque no meu governo ninguém vai sentar bunda em ônibus do PCC. Se aprovarem as ilicitações dele, que são 70% com base em concluio, e licitações, inclusive, com convênio. Não é? Se aprovarem essas mentiras, ele vai para a cadeia. Agora, a pergunta ao Boulos, ela é simples, tranquila
e normal. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a Nunes, rachadinha. Deixa eu responder. Garantida a palavra ao Deixa eu candidato. responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? O seu tempo, candidato, foi encerrado. Não, mas Por ele favor, me com a palavra. interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Bom, o detalhe é o seguinte, diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? O Pedro, compadre aí que você apontou, Seu tempo, não deve por favor, ser boa candidato. gente. Seu tempo, está encerrado. Candidato Boulos, por favor. Eu não tenho dúvida. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Total acordo com o Zé Luiz da Atena. Eu não ando favorecendo o compadre na Prefeitura de São Paulo, eu não ando favorecendo amigo com contrato de 27 milhões, e por isso as coisas têm que ser esclarecidas, gente. Isso não é ataque, isso é respeito ao dinheiro público. Porque quando falta merenda na escola, quando falta um médico no posto de saúde, é porque esse dinheiro está sendo mal usado. O que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo é uma gestão que gasta muito e resolve pouco. Essa é a situação da gestão do Ricardo Nunes. Dinheiro tem. A cidade de São Paulo não é só a mais rica do Brasil, é a mais rica da América Latina. O que falta é prefeito. É isso que faz falta hoje na cidade de São Paulo. E eu quero aqui falar de um drama que é muito importante para você que está nos assistindo, que é a situação da saúde. Eu sou filho de pais médicos, meus pais são do SUS, conheço isso desde criança. E tem um compromisso de tratar as pessoas com dignidade na saúde pública de São Paulo. Hoje, você vai numa UBS, numa UPA, uma coisa é a propaganda que o prefeito faz, a palavra bonita que ele coloca no debate. Mas quem está assistindo, eu fui lá na UPA Dr. Sócrates em Itaquera e vi, lá na AMA 24 Horas do Capão Redondo, ou lá na Maria Antonieta no Grajaú, a gente vê, falta remédio, falta médico, 10, 12 horas na fila, isso é desumano. E é por isso que eu vou fazer o Poupa Tempo da Saúde. Esse projeto inovador, eu tenho ao meu lado o criador do Poupa Tempo, o Daniel Annenberg, que nos ajudou a pensar junto com uma equipe de especialistas para que a gente consiga tirar isso do papel e levar 16 centros diagnósticos, policlínicas, atendimentos de especialidades onde mais falta, na ortopedia, na saúde da mulher, na cardiologia, oncologia, onde estão as maiores filas para atender você, levar para as periferias. Esse vai ser o Poupa Tempo da Saúde e é assim que a gente vai desfazer o estrago na saúde em São Paulo, feito pela atual gestão. Datena, qual que é a tua proposta para a saúde? Minha proposta para a saúde é muito simples. Você ter remédio e equipamentos de saúde, funcionar pelo menos as UBSs mais 2 horas por dia, não só às 7 até 9 horas da noite. Se possível, pelo menos 2 ou 3 equipamentos de saúde funcionando 24 horas por dia das subprefeituras de São Paulo. Mais contratação de médicos que recebam adequadamente, que se zere essa fila de 500 mil de pessoas que nós temos em São Paulo, que esse cidadão diz que trata bem a saúde e não trata. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Jean Nunes da Rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. E depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Ô, Datena, até tu com fake news, Datena. De você eu não esperava. Te conheço, sei que você é uma pessoa correta. Não precisa vir com fake news aqui, não. Vamos fazer o debate de maneira séria, que é o que as pessoas que estão em casa querem ouvir. Primeiro, para deixar limpo essa situação do Janones, já tive a oportunidade de esclarecer mais de uma vez, não é? Rachadinha é crime. Independentemente de ser feita por Janones ou por Bolsonaro, que é amigo do Marçal e do Ricardo Nunes, não é? Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um, tem que valer para outro. Aliás, me espanta que alguém tenha citado Rachadinha aqui, o prefeito, que está sendo acusado de receber cheque, rachadinha de volta de creche, está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. Ele tem a rachadinha própria dele e vem querer falar aqui dos outros. Assim não dá.
Agora, falando da saúde, que é o que importa para as pessoas, nós vamos fazer dois grandes projetos. Um deles é o Poupa Tempo da Saúde, como eu disse para vocês. Vão ser 16 unidades de centro diagnósticos e consultas com especialistas para zerar a fila. É isso que nós vamos fazer. O outro é o Mais Médicos e Especialidades, porque para isso funcionar tem que ter médico, tem que ter especialista. Vamos fazer isso em parceria com o presidente Lula, com o governo federal. Agora, quem está nos assistindo tem uma decisão a fazer. Se acha que a saúde está boa, como o Ricardo Nunes disse, você concorda com ele. Se você acha que a saúde precisa melhorar muito em São Paulo, então você concorda comigo e vem com a gente. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor. Obrigado, Eneg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é? Por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia. A plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. Nesse bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem as perguntas, escolhendo um candidato para responder e outro candidato para comentar a resposta. O candidato que responde tem 2 minutos. O candidato escolhido para comentar a resposta, 1 minuto. Depois do comentário, o candidato que respondeu tem ainda 1 minuto para réplica. Todos os candidatos serão chamados a responder e também para comentar. Quem começa perguntando é a jornalista Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes. Antes de perguntar, por favor, peço que indique quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Thaís. Boa noite, Faineg. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta é para o candidato Ricardo Nunes, comentário do candidato Guilherme Boulos. E eu queria perguntar sobre segurança pública. Segurança, que não é uma responsabilidade direta dos municípios, dos prefeitos, mas é uma das principais preocupações dos moradores de São Paulo. E tenho certeza que todos esperam que a prefeitura possa fazer algo nessa área. Então, queria perguntar para o candidato Ricardo Nunes, com um comentário de Guilherme Boulos, como vocês veem o papel da Guarda Civil Metropolitana na atuação na segurança pública. Candidato Nunes, por favor, 2 minutos. Obrigado. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Guarda Civil Metropolitana. Nós fizemos o concurso e já colocamos 2.000 novos guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. Hoje são 7.500 guardas civis metropolitanos. Não vai ter uma grande corporação se ela não tiver valorização. Eu dei um aumento de 74% para os guardas civis metropolitanos na carreira inicial. Eles tinham um valor de R$ 150 por atividade especial. Eu elevei para R$ 1.700. Comprei veículos, armamento, diferente do candidato Boulos, que acha que a Guarda Civil Metropolitana não precisa ter um bom armamento, não precisa ter armamento pesado. Nós equipamos e treinamos a nossa Guarda Civil Metropolitana. Agora, Thaís, você que está nos assistindo aí, todas as grandes cidades do mundo que melhoraram os seus índices de criminalidade, eles fizeram algumas ações. O que nós fizemos? Fomos lá entender quais eram essas ações e estamos implantando aqui. Como, por exemplo, o uso de câmeras com inteligência artificial. Nós inauguramos o Smart Sampa. Tudo bem que eu demorei 1 ano para conseguir fazer, porque foram uma série de ações, inclusive do partido, do Guilherme Boulos, entrando com ação na justiça, mas vencemos. Consegui. E hoje, está até para visitação na rua 15 de novembro. Nós teremos até o final do ano, já tem 14.000 até o final do ano, 20.000 câmeras na cidade, que vai fazer inclusive reconhecimento facial. Passou lá um estuprador procurado? Vai identificar. Já prendemos 93 pessoas. Achamos 8 pessoas que estavam desaparecidas. Por exemplo, as placas de carro. Vai identificar a placa com registro de roubo e furto, para poder comunicar às autoridades policiais. Então é com investimento, com tecnologia, com valorização da Guarda Civil Metropolitana, para que ela se some à Polícia Militar, à Polícia Civil, no enfrentamento à bandidagem e poder dar segurança para as pessoas. A questão da segurança, como a Thaís falou, realmente é um dos problemas que as pessoas mais têm se preocupado. Nós temos dado atenção para esse tema com essas ações concretas que eu acabei de passar aqui para vocês. Candidato Boulos, por favor.
Olha, gente, quem está assistindo sabe que São Paulo nunca teve tão insegura. O prefeito, inclusive, é arrogante, ele não consegue reconhecer os erros dele, de que não fez, não conseguiu fazer, ao contrário, ele se comporta um pouco como vítima. Não conseguiu fazer por causa do meu partido, não conseguiu fazer porque é incompetente, porque faz uma gestão muito ruim. O que nós vamos fazer na segurança pública é dobrar a Guarda Civil Metropolitana. Hoje, a GCM de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não está certo isso. E garantir que essa guarda, com efetivo maior, valorizada, possa fazer o policiamento de proximidade, preventivo, que é o papel da guarda. Inclusive com as rondas escolares. GCM na entrada e saída de escola e durante o meio tempo passando nos bairros, dando segurança. Pessoa que hoje é assaltada no ponto de ônibus e leva um celular, a GCM vai estar lá. Isso não tem acontecido hoje. Você que mora na periferia sabe isso. No meu governo vai acontecer. Candidato Nunes, por favor. Muito bom. Primeiro a gente precisa saber qual que é o posicionamento do candidato com relação a esse tema. Eu já deixei muito claro, inclusive escrevi artigo na Folha de São Paulo, contrário à flexibilização do uso de drogas. Sou a favor, como você viu no meu governo, de poder ter uma Guarda Civil Metropolitana bem armada. Inclusive, a Operação Delegada, que é onde você tem policiais militares trabalhando, nessa parceria que eu tenho com o governador Tarcísio, é fundamental. Não se consegue falar de melhora de segurança na cidade de São Paulo se não tiver entrosamento entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado. E nós estamos super entrosados. Hoje, a minha primeira agenda, 7h30 da manhã, foi com o governador Tarcísio, discutindo, inclusive, esse tema. E é assim que a gente tem que fazer, unir Prefeitura e Estado para poder dar o resultado. Agora, olha a desinformação que o Guilherme Boulos fala. Ele fala da Guarda Civil Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele só esqueceu de estudar de que lá ela é desarmada. Guarda desarmada, gente, não adianta. E ele é a favor da desmilitarização. Então, com desmilitarização, não vai ter segurança para ninguém. Vai ter com o que a gente está fazendo de reforçar a GCM e a PM. A próxima pergunta é da jornalista Sheila Magalhães, da rádio Band News FM. Boa noite, Eneg. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos, com um comentário de José Luiz da Atena. Nesse ano aqui, entre janeiro e maio, nós tivemos o período mais letal no trânsito de São Paulo dos últimos 6 anos, o que é muita coisa. O número de mortes no trânsito subiu 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os números subiram, mas substancialmente o de mortes de motociclistas. Por outro lado, tivemos a criação das faixas azuis. O senhor gosta do projeto? Ampliaria esse projeto caso eleito e que outras estratégias adotaria para a redução de mortes no trânsito em São Paulo? Obrigado, Sheila, pela sua pergunta. O projeto da faixa azul é uma das poucas coisas boas feitas na gestão do Ricardo Nunes. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer quando um adversário meu acerta. Pena que ele acerte tão pouco. Se acertasse mais, São Paulo estaria melhor. São Paulo precisa mudar. A faixa azul é uma coisa que eu vou ampliar, vou fazer mais, vou fazer melhor. Agora, quando a gente fala de trânsito, lógico, para além da educação, para reduzir as mortes no trânsito na cidade de São Paulo e tudo mais, nós temos que falar de transporte público. E é por isso que o nosso plano de transporte público vai favorecer você que mora na periferia e que às vezes sai lá do fundão do Capão Redondo, ou do Campo Limpo, onde eu moro, ou da cidade de Tiradentes, de São Mateus, de Perus, e demora 2 horas, 2 horas e tanto para chegar no trabalho. Sabe por que os ônibus têm demorado tanto? Por 2 razões. Primeiro, porque não se fez corredor. O da Atena falou correto aqui. A meta era fazer 40 quilômetros de corredor. O Ricardo Nunes só entregou 4 quilômetros. 10%. 4 quilômetros. Não é? Mais que isso, tem um problema real de menos ônibus na rua. Aumentou o quanto que a prefeitura paga para as empresas de ônibus e se reduziu a frota de ônibus na cidade de São Paulo. Por isso que você anda superlotado, por isso que você espera mais tempo no ponto, muitas vezes de maneira insegura. Eu vou passar limpo os contratos de ônibus na cidade de São Paulo. Vou passar limpo para que as empresas cumpram o seu papel, garantam um serviço de qualidade e vou investir pesado em corredor e faixa exclusiva, para que as pessoas não percam mais 4 horas por dia, porque isso é desumano no trânsito. Principalmente para as mulheres que ainda correm o risco de sofrer assédio dentro de um ônibus lotado. O que nós vamos fazer é garantir o que eles não fizeram, o Plano Municipal de Mobilidade com corredores e faixas exclusivas. Você errou nos corredores de ônibus, que de 40 ele entregou 7 quilômetros. Errou também na faixa azul,
que é um projeto do Bruno Covas, onde ele não deu a sequência adequada. De 40, ele só cumpriu 7 quilômetros. Então, você errou na faixa azul. Não adianta você tentar elogiar o Ricardo Nunes, que ele não merece elogio em boa parte do que ele fez na cidade. Insisto, para você melhorar o transporte público, você tem que torná-lo transparente. Não pode ter bandido enfiado, como está praticamente provado pelo Ministério Público, por forças-tarefas da Polícia de São Paulo, que pelo menos 2 empresas de ônibus, Transwolf e Bus, estão misturadas com o PCC. E a pergunta que eu deixo para o Ricardo Nunes, se ele tem medo, se ele teme o crime organizado, eu não seria vedado de dizer que ele pertence ao crime organizado. Obrigado, candidato. Por favor, candidato Boulos. Olha, pelo menos o que consta nos dados oficiais da Prefeitura são 4 quilômetros feitos, 4,1 para ser mais exato, quilômetros feitos de corredores, mas ainda que fosse 7, não é? É muito pouco perto dos 40, é muito pouco, não é? Eu reconheço, Datena, mais crítico do que eu ao Ricardo Nunes não existe, porque eu vivo em São Paulo, eu vivo na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, e converso com as pessoas no dia a dia. Não é de ouvir falar, não é de ver número, não é? Conheço as pessoas que sofrem com transporte público de péssima qualidade, como a gente tem em São Paulo. Por isso eu tenho esse compromisso. A Marta, minha vice, fez o bilhete único e fez corredores. Nós vamos ampliar e garantir mais corredores na cidade de São Paulo para que você tenha mais tempo. Chegar mais cedo em casa, poder estudar, poder ficar com seus filhos, poder descansar. Todo mundo tem direito a isso. Por isso, nós vamos melhorar o transporte público em São Paulo. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada resposta, e tréplica, com um tempo total de 4 minutos, administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas, e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive um esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta
E a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa porque não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. Tempo, e apoia maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata, porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho, é impressionante. Né? Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. O que eu quero falar com você que está em casa é uma questão até de respeito em quem vive na cidade. Porque eu acho que o Pablo Marçal, para ele andar, para ele chegar lá em Guaianazes, para ele chegar em Sapopemba, para ele chegar no Grajaú, eu acho que nem com GPS, não conhece nada da cidade. E por isso eu quero falar de um tema muito sensível para você que mora nas periferias de São Paulo, que é a educação. Nós temos como responsabilidade da Prefeitura de São Paulo o ensino infantil e o ensino fundamental. A nossa proposta é garantir escola em tempo integral para todas as mães, pais, para as crianças poderem ter a sua aula normal no turno e no contraturno a gente poder ter atividades culturais, atividades de esporte, curso de idioma. E a mãe que deixa seu filho na escola antes de trabalhar vai poder deixar e depois só pega ele quando estiver saindo do trabalho. Outro dia eu estava escutando de uma mãe que mora em São Mateus, ela falou: Boulos, o momento que eu fico mais angustiada no dia é quando, da hora do almoço, meu filho sai da escola e eu não tenho com quem deixar. Pois é, agora, com escola em tempo integral na cidade de São Paulo, a gente resolve a segurança dessas crianças, a preocupação dessas mães e garante uma educação exemplar. É isso que eu vou fazer. Além, lógico, da ampliação dos céus. Olha, o atual prefeito, Ricardo Nunes, foi o único prefeito desde a Marta que não entregou nenhum céu. Nenhum. Tinha 12 no plano de metas dele, não entregou nenhum, iniciou obra de 5. Aliás, o que a gente tem visto na cidade de São Paulo é esse desrespeito do prefeito atual achar que o povo de São Paulo é bobo, de chegar na véspera de eleição agora, sai iniciando obra, ficou 3 anos sem fazer nada, parecia que estava de home office, aí aparece no tempo de eleição, fazendo placa, obra, buraco, sem planejamento para todo lado, para tentar enganar as pessoas, fazer maquiagem e levar voto. Mas você que está assistindo, eu tenho certeza, não é bobo, sabe disso. E sabe que São Paulo precisa de um governo com compromisso com as periferias, com planejamento, com equipe, com preparo. E é isso que a gente vai oferecer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato Guilherme Boulos, por favor. Olha, Gui, eu vou perguntar para o Datena. Datena, a gente falou aqui várias vezes nesse debate de contratos suspeitos da Prefeitura de São Paulo. O prefeito não conseguiu responder nenhum. Né? Foi desvio de dinheiro em creche, foi em obra superfaturada para o compadre, foi até em água durante o carnaval. Mas tem um dos contratos que a Prefeitura de São Paulo fez na gestão do Ricardo Nunes que me indigna especialmente, que foi a concessão dos cemitérios. O que eles fizeram é inacreditável, é desumano. Não é uma questão de esquerda, de direita, é de humanidade.
Os preços nos cemitérios, você que está assistindo sabe disso, chegaram a ser 11 vezes mais caros em determinados produtos. O velório aumentou 4 vezes, dificultaram o enterro social. Eu queria saber, Datena, o que você acha da privatização dos cemitérios e desses contratos e convênios da gestão Ricardo Nunes? De morrer. Concessão dos cemitérios é de morrer. Nós fizemos uma reportagem na Rádio Bandeirantes que deixou bem claro que a licitação dos cemitérios, que esse cidadão colocou uma senhora que era suspeita para presidir essa licitação e desviar 20 milhões ou 25 milhões do erário público. Quando nós descobrimos isso, ele tirou e colocou em outro lugar da prefeitura, dizendo que era uma boa senhorinha. 3 dias antes, nós descobrimos quem era que ia ganhar a licitação. E mais, essa senhorinha estava numa dessas empresas que participava dessa licitação. Antigamente, quando o serviço público funerário, que já era corrupto, para você enterrar uma pessoa aqui em São Paulo, custava 800, 900 reais. Hoje custa 4.300. Ele fez negócio com a morte do brasileiro, que não é respeitado nem na hora da morte por esse cidadão. Agora, eu queria deixar bem claro, nesses minutos finais, viu, Boulos, que eu sou contra a polarização, que o senhor parece marionete do presidente Lula e que aquele cidadão parece marionete do presidente Bolsonaro. Vocês deviam ter coragem de assumir a candidatura de São Paulo. Eu não votaria em nenhum dos dois e não colocaria nenhum dos dois na prefeitura de São Paulo. Ele me acusa de fazer jogo com você porque ele não tem outra forma de mostrar a incompetência dele e não sei se só incompetência. Repito, não sou venal de acusá-lo diretamente de nenhum crime definitivamente, mas chego à proporção de dizer que ele está sendo investigado pelo crime, por participação de facilitar crime organizado, licitações fraudulentas, convênios fraudulentos. Esse cidadão está sendo investigado e ele tem que ser investigado mesmo. Até prova que ele seja culpado, é claro que eu posso dizer o que eu disse aqui. Em nenhum momento eu disse que ele é culpado. Eu perguntei se ele tem medo do crime organizado. Ele tem tão medo que ele já pediu direito de resposta. Tanto medo que ele tem do crime organizado, ele já pediu direito de resposta. Esse cidadão não é qualificado para ser prefeito de São Paulo. Ele não tem qualificação. Eu sou o único candidato independente que não sou marionete de presidente e nem de ex-presidente. E tenho a coragem necessária para enfrentar gente que muita gente se alia de peito aberto. Eu não tenho medo de morrer com bala do PCC. O que eu tenho medo é de termos gente como esse cidadão numa prefeitura que pode provocar, através das suas atitudes, um verdadeiro genocídio, deixando pobres em filas de hospital, deixando gente morando na rua, passando frio e depois dizendo que não morreu de frio. O que eu tenho medo é que um cidadão como esse continue administrando a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, guardando dinheiro, toda a sua administração, para fazer obra eleitoreira, que ele não vai nem terminar, que ele não vai nem conseguir terminar. Por isso ele precisa ser eleito, porque senão a metade das obras que ele não cumpriu até agora vão significar muito mais do que metade. Esse cidadão é um desqualificado para ser prefeito de São Paulo. Assim também como eu acho que o Boulos devia ter mais atitude e não ser boneco de ventríloco do Lula. Não confio nenhum dos dois, porque eles se estabilizam como representantes do Lula e do Bolsonaro e nós não queremos polarização. Boulos. Olha, quem conhece a minha trajetória sabe dos meus posicionamentos firmes, de ter lado, de ter coragem. Aliás, sou atacado frequentemente justamente por isso, por ter lado, né? Eu tenho o maior orgulho de ter apoio do presidente Lula. Agora, ganhando a prefeitura de São Paulo, quem vai governar sou eu. O prefeito serei eu. E com o apoio do presidente Lula, inclusive, podemos trazer mais recursos federais, mais parcerias federais, que são importantes para você que está assistindo, para a cidade toda. Aliás,
aqui nós temos 2 candidatos bolsonaristas. O Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado, o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos revogar a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo, vamos fazer esse debate, porque é um absurdo o que esse prefeito fez, uma indústria da morte. Obrigado, candidato. A partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google, e a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco, começando com o candidato Guilherme Boulos, por favor. Eu quero agradecer à Rede Bandeirantes pela organização desse debate, agradecer a você que ficou assistindo até essa hora para poder ouvir um pouco das propostas para a cidade de São Paulo. São Paulo precisa de mudança. Hoje, a nossa cidade é uma cidade rica, mas falta prefeito com pulso, com coragem, para melhorar e mudar a vida das pessoas. Falta sensibilidade. Se quem está hoje na prefeitura não se importa com 80 mil pessoas vivendo nas ruas, eu me importo. Se não se importa com gente esperando 10, 12 horas numa UPA para ser atendido, e o tema da saúde está lá em cima, tenho certeza também por isso, eu me importo. E é por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo, porque eu sei que você que está assistindo também se importa. São Paulo sempre foi a cidade que transformava sonho em realidade. Hoje eles querem dizer que esse projeto de mudança, de justiça é impossível. Falavam para Marta, quando ela foi prefeita, que os céus eram impossíveis. Está aí, é uma realidade. Falavam para o Lula que acabar com a fome no Brasil era impossível. Ele acabou. Hoje dizem que alguém que vive na periferia, como eu, no Campo Limpo, alguém que vem de movimento social, não pode ser prefeito. Nós vamos mostrar que eles estão errados mais uma vez. Eu devo muito o meu aprendizado no convívio com pessoas que muitas vezes nunca tinham sentado num banco de escola, mas que me ensinaram. Me ensinaram a não deixar ninguém para trás, me ensinaram solidariedade, me deram lições de vida que hoje me fazem acreditar que a nossa cidade pode ser diferente. Pode ser uma cidade para todo mundo, pode ser uma cidade sem suspeitas de corrupção, sem prefeito que só aparece de 4 em 4 anos para querer enganar você. Eu acredito e sei que muitos de vocês também acreditam. Boa noite. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, marcando mais uma vez a tradição da Band de promover o primeiro encontro da campanha, um momento fundamental para ajudar você a conhecer os planos dos candidatos para enfrentar os principais problemas da cidade, e já está acertada com as campanhas a data para o debate do segundo turno, dia 14 de outubro. Você acompanha no Jornal da Noite a repercussão desse debate e dos outros que também estão acabando agora nas principais cidades brasileiras. Boa noite! Você ouviu o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Band News FM, em rede com a TV Band.